Olá pessoal do nono ano, a gente está aqui para fazer a revisão do percurso 10. O percurso 10 ele fala sobre Europa, continuamos falando sobre Europa. Europa, aspectos populacionais. A gente viu aspectos físicos, agora a gente vai ver aspectos humanos do continente europeu. Vamos tratar a população, ok? Bom, abram os livros por gentileza na página 92. Na página 92, o que nós temos de conteúdo aqui? O primeiro tópico é o crescimento demográfico. Crescimento demográfico quer dizer o crescimento da população. O crescimento demográfico, só para relembrar, ele pode ser positivo ou negativo. O crescimento demográfico positivo é quando os índices de natalidade são maiores que os índices de mortalidade. Não é isso? E negativo quando ocorre o contrário. A mortalidade é maior do que a natalidade. Ok? Então vamos entender a população europeia e vamos entender o que é que tem a ver, como é que ligação há entre os baixos crescimentos, índices de crescimento demográfico do continente europeu e os altos índices de qualidade de vida apresentados naquele continente. Tá bom? Bem, então a gente vê aqui na página 92, o primeiro tópico, repito, o crescimento demográfico, o crescimento da população. Crescimento da população europeia. O continente europeu ele tem aproximadamente 732 milhões de habitantes. Né? Esse dado está aqui no primeiro parágrafo do nosso livro-texto. Isso corresponde a aproximadamente 10,7% da população mundial. Ou seja, vários países e um continente com muitas nações, mas apenas 10,7% da população mundial se encontra naquele continente. Tá? É importante a gente ressaltar. Bom, a taxa de crescimento demográfico no continente europeu hoje, em média, situa-se em torno de 0,1%. O que é esse 0,1%? Isso é muito pouco, se comparado com os índices de crescimento de outras regiões, como por exemplo está aqui no livro-texto nosso, continentes africano, asiático, América Latina, não é isso? Nós temos taxas de 1% a 2,3%, como é o caso das nações africanas. Tá bom? Então, quer dizer, 0,1 para 2,3, gente, é muita coisa, não é? Bom, agora, vamos entender por que a população europeia cresce tão lentamente, por que o crescimento demográfico é tão intenso. É bom lembrarmos que o continente europeu é berço da civilização ocidental, não é isso? E que o povoamento daquele continente é muito antigo. Então, o grau de desenvolvimento social é gigantesco. A evolução cultural que ocorreu no continente europeu é fantástica. Inclusive, no texto aqui, nós podemos observar que o continente europeu ele nos proporcionou vários acontecimentos. Nós citamos até no capítulo passado, né? Revolução Francesa, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, né? A primeira revolução burguesa da história, surgimento do capitalismo, surgimento do socialismo, não é isso? Nós vimos, por exemplo, toda a cultura grega, a contribuição da cultura grega, por exemplo, a filosofia que surge na Grécia, que vem nos prestigiar nessa nossa cultura. E é muito interessante a gente observar esse crescimento do continente europeu cultural e depois compararmos com os graus de desenvolvimento socioeconômico entre vários continentes do mundo. O continente mais desenvolvido do mundo, com certeza, é o continente europeu. Tá bom? Bem, baixos índices de crescimento populacional a ponto de apresentar crescimento demográfico negativo. Na página 92 tem uma tabelinha, olha aí, me acompanha por gentileza, que mostra dados, ela mostra dados sobre alguns países mais desenvolvidos do continente europeu e que têm hoje um índice de crescimento demográfico negativo. Por exemplo, olha só, na Alemanha, a taxa de natalidade é de 8,2%. Observe aí a tabela comigo. A taxa de mortalidade é de 10,7%. Isso indica um crescimento negativo. Todos esses países dessa tabela, Alemanha, Áustria, Bulgária, Hungria, Itália, Polônia e Portugal, apresentam índices de crescimento negativo. Portugal, o país mais, vou colocar assim, o Piauí da Europa Ocidental, da velha Europa Ocidental, é isso? Portugal está aqui, ó, com crescimento demográfico negativo, embora pequeno, mas negativo. Natalidade, 10,5%, não, por mil, desculpem, tá? Então, um sinalzinho aqui, olha só, esse símbolo, a taxa de natalidade,
por mil. Então, 10,5 por mil, tá? E a mortalidade, 10,6 por mil. 0,1 por mil, 0,1 por mil é a diferença favorável aos índices de mortalidade. Então, quer dizer, o crescimento demográfico ele é negativo, tá bom? Bem, o que isso causa? O próximo tópico, ele coloca o seguinte: a população jovem em declínio e a idosa em elevação. Página 93. Gente, estamos falando do envelhecimento da população no continente europeu. Processo de envelhecimento da população, tido por muitos estudiosos como um processo irreversível, ou seja, não dá para voltar muito facilmente, ou é impossível voltar. Culturalmente, a partir do momento que a Europa vence a transição demográfica, ou seja, no momento dos altos índices de natalidade para os baixos índices de natalidade, o continente europeu ele começa a perceber que, vejam só, nessa mudança cultural, que ter um número de filhos muito elevado é caro, mesmo porque a Europa passou por um processo de industrialização, um intenso processo de urbanização, e essa urbanização ela vai mudando o comportamento das pessoas. Uma família grande na cidade é diferente de ter-se uma família grande na zona rural, não é isso? Então, o que acontece? As pessoas passam a ter mais acesso à educação, as pessoas passam a ter condições de moradia diferenciadas das condições que existiam no campo. As crianças têm que ir para a escola, os gastos são maiores, e essa mudança de comportamento ela vai transformando a sociedade. Os jovens vão diminuindo, os índices de natalidade vão diminuindo, e a expectativa de vida vai aumentando. Por que a expectativa de vida aumenta? Melhora a qualidade de vida. Diminui o número de nascimentos, não é isso? E melhora a qualidade de vida, aumentando a expectativa de vida. Tá? Então, o que isso pode provocar? O que isso já está provocando em alguns países europeus? Uma diminuição da chamada população economicamente ativa. Quem é que mantém a qualidade das aposentadorias dos idosos? Quem é que mantém as previdências? As previdências nos países europeus. É justamente a população economicamente ativa. Os adultos que estão inseridos no mercado de trabalho. Esses adultos eles vão contribuir pagando impostos, contribuindo para a previdência, etc. e tal, para que os idosos sejam mantidos. Se você não tem uma recomposição desses adultos, com o nascimento de mais jovens, o número de adultos vai estar diminuindo. Enquanto isso, o número de idosos tem aumentado. Então, aí, os impostos são mais altos, as tarifas são mais elevadas, não é isso? O Estado ele tem que cobrar mais do cidadão porque fica muito oneroso para o Estado manter o número de idosos muito grande, não é isso? E com a pequena contribuição de um número de adultos que tem diminuído. Não é? Então, bom. Aí surge a figura do imigrante, que se torna extremamente importante como mão de obra nos países europeus. Isso, embora existam grandes problemas, né, ligados à xenofobia, à aversão ao estrangeiro, embora muitos europeus em vários países atribuam aos imigrantes a responsabilidade por terem perdido vagas de emprego, né, os imigrantes continuam sendo extremamente importantes no continente europeu. Eles são a mão de obra necessária. Então, eles são extremamente importantes para as economias das nações europeias. Beleza. Professor, mas o que o Estado tem feito para tentar reverter esse quadro? Bom, na página 93 fala-se sobre incentivos à natalidade. Vários países europeus têm trabalhado programas de incentivo aos aumentos de índices de natalidade. Então, algumas políticas foram implantadas. Vejam só aqui, no último parágrafo da página 93, falando sobre a Alemanha, por exemplo. Na Alemanha, por exemplo, o governo estendeu o prazo da licença maternidade para 14 meses. 14 meses após o nascimento da criança, sem corte de salário.
Há também outros benefícios, como bônus em dinheiro, disponibilidade em vagas em berçários e creches e ampla assistência médica. Tal política demográfica natalista tem sido seguida por outros países europeus. Na tentativa de estimular o aumento dos nascimentos, o aumento dos índices de natalidade, nações europeias têm tentado incentivar, com benefícios, a boa parcela da sua população a terem mais crianças. Bom, pessoal, como eu disse, é um processo considerado por muitos estudiosos como um processo irreversível. E aí a figura do imigrante, como também falamos anteriormente, é extremamente importante. Agora, na página 94, falamos sobre migrações internas e imigração no continente europeu. 3 momentos eu gostaria que vocês, quando estiverem estudando, destaquem. 3 momentos. Depois da Primeira Guerra Mundial, o que nós temos pós-Primeira Guerra? As migrações para países como França, Reino Unido, Alemanha e Itália. Países que estavam sendo reconstruídos. A Europa foi reconstruída pelo Plano Marshall, a Europa Ocidental, é isso? E esses países receberam muito dinheiro para reconstruírem-se e precisaram de mão de obra. Então, países como Portugal, como Espanha, cederam mão de obra a essas nações. Então, nós tivemos ali, nesse momento, migrações internas, ou seja, europeus saindo dos seus países natais, indo para outros países em busca de uma vida melhor. Segundo momento, final dos anos 80 e início dos anos 90, com o fim do socialismo real no leste europeu. Isso também gerou um movimento, um fluxo de movimento populacional, de migrações do leste europeu para países mais desenvolvidos da Europa. E os países que mais cederam imigrantes foram Romênia, Iugoslávia, Polônia, países da velha Iugoslávia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, não é isso? Então, uma reconfiguração no mapa mundi, principalmente o mapa do continente europeu, promove de fato esses movimentos migratórios, pessoas que também estariam buscando o quê? Melhores condições de vida. E por fim, outro importante fluxo migratório para o continente europeu agora, imigrações que esbarram-se principalmente no fator ilegalidade. Um número muito grande de imigrantes de países do sul, subdesenvolvido, que migram para a Europa em busca de uma vida melhor. Então, esses imigrantes são oriundos da América Latina, de nações africanas e de países asiáticos. Na maioria das vezes, extremamente hostilizados por grupos radicais de países europeus, desses países europeus, grupos intitulados como nacionalistas e às vezes até exagerados, como os skinheads, grupos que praticam a tal xenofobia. Mas o imigrante não deixa de ser extremamente importante nesse momento, assim como sempre foi, para o desenvolvimento econômico do continente europeu. Tá bom? Pessoal, não se esqueçam de ter que buscar subsídios e conteúdo no nosso livro-texto, tá bom? Daqui a pouco a gente retorna, em breve a gente retorna com mais um percurso, e será o percurso 11, tá ok? Um abraço para vocês.